Olá e bem-vindos a mais um vídeo fascinante, onde mergulharemos na história bíblica, desvendando os mistérios e a importância de um dos artefatos mais emblemáticos, a funda de Davi. Hoje exploraremos não apenas a construção e o uso desta arma na antiguidade, mas também seu papel crucial na famosa batalha entre Davi e Golias. Acompanhe-nos nesta jornada histórica e espiritual, enquanto trazemos à luz os detalhes e as implicações deste confronto épico, registrado nas Sagradas Escrituras. O que era a funda de Davi na Bíblia? A funda de Davi era um instrumento de ataque à distância, geralmente composto por uma tira de couro ou tecido e duas cordas. A tira de couro ou tecido era alargada no meio para formar uma cavidade onde se colocava um projétil, como uma pedra ou bola de chumbo. Ao girar a funda várias vezes e soltar uma das cordas, o projétil era lançado com grande força e precisão. Nós sabemos que a funda é uma arma antiga que ganhou destaque na Bíblia, principalmente na história de Davi e Golias. No emblemático confronto entre o jovem pastor de Belém e o gigante guerreiro filisteu, a Bíblia diz que enquanto Golias estava bem equipado com armas de guerra que incluíam uma couraça de cerca de 60 quilos e uma lança que tinha uma ponteira de quase 8 quilos, Davi estava equipado apenas com um cajado, uma funda e um alforje com pedras. Assim como a funda, o cajado também era considerado um instrumento simples de combate, mas tanto a funda como o cajado também eram as armas típicas de um pastor para afugentar animais selvagens enquanto protegia e guiava seus rebanhos. A funda de Davi, um armamento clássico da antiguidade, era usualmente fabricada a partir de uma faixa de couro. Alternativamente, poderia ser confeccionada com uma tira de tecidos variados, fibras vegetais ou até mesmo pelos de animais. A parte mediana dessa tira era expandida, formando uma bolsa para acomodar o projétil. Em combate, os projéteis, geralmente pedras ou objetos de chumbo, eram armazenados em sacolas ou dispostos próximos ao combatente. O design da funda proporcionava que os projéteis fossem lançados com velocidade substancial e atingissem distâncias que podiam exceder 400 metros. Efetivamente, a funda era um instrumento de guerra multifuncional, empregado tanto na caça quanto em conflitos armados. Em contextos militares, era utilizada por batalhões ligeiros e escaramuçadores. Civilizações como os assírios, babilônios, egípcios e inclusive os israelitas incorporavam a funda em suas forças de infantaria leve. Um soldado habilidoso com a funda girava-a vigorosamente ao redor da cabeça ou ao lado do corpo, soltando uma das tiras para acertar o alvo. Muitos especialistas sustentam que a funda poderia ser mais mortífera em batalha do que o arco e flecha. Além de práticas, as pedras lançadas pelas fundas superavam em velocidade as flechas. Alguns até postulam que um projétil lançado por uma funda habilmente manejada poderia alcançar velocidades comparáveis às de armas de fogo simples. A percepção moderna frequentemente reduz a funda a um mero brinquedo, similar a um estilingue. Contudo, nas mãos de um lançador experiente e com projéteis apropriados, a funda poderia perfurar armaduras e penetrar o corpo humano. A narrativa bíblica de Davi e Golias, onde a pedra de Davi atinge a testa de Golias, visto no primeiro livro Samuel, capítulo 17, versículo 49, não é um relato fantasioso, mas uma demonstração da eficácia da funda. Essa arma manteve sua relevância ao longo da história, sendo adotada por diversos povos na era medieval. A funda nas Escrituras Sagradas. Além do famoso duelo de Davi e Golias, a funda é mencionada em outros trechos bíblicos. O livro de Jó, por exemplo, referencia sua antiguidade ao citá-la, visto em Jó 41, versículo 28. Originalmente uma ferramenta pastoral, a funda também era empregada em combates. Durante o período dos juízes em Israel, existiam guerreiros benjamitas ambidestros, notáveis pela precisão ímpar com a funda, visto em Juízes 20, versículo 16, ressaltando sua eficiência em conflitos. Mais adiante, sob o reinado de Uzias, a modernização do arsenal de Judá incluiu a incorporação de fundas para lançamento de pedras, possivelmente referindo-se a catapultas.
A funda também aparece metaforicamente em passagens como Samuel 25, versículo 29 e Jeremias 10, versículo 18, ilustrando o poder divino em dispersar adversários. O combate de Davi e Golias. O confronto entre Davi e Golias é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Golias, um gigante guerreiro filisteu, desafiou os israelitas a um combate singular. Armado com uma armadura pesada e uma lança intimidadora, ele simbolizava a força bruta e o poder militar. Davi, ainda jovem e sem a estatura ou a armadura de um guerreiro convencional, aceitou o desafio. Ele rejeitou a armadura oferecida pelo rei Saul, optando por sua funda e algumas pedras escolhidas de um riacho. Com fé inabalável em Deus, Davi enfrentou Golias não com força física, mas com uma confiança espiritual profunda. Enquanto Golias avançava com arrogância, Davi, equipado apenas com sua funda, lançou uma pedra com precisão milimétrica. A pedra atingiu Golias na testa, a única parte exposta de seu corpo. Este impacto fez com que o gigante caísse ao chão, derrotado por um jovem pastor, evidenciando a força da fé e da destreza sobre a pura força física. A vitória de Davi sobre Golias não foi apenas um triunfo militar, mas também um momento decisivo na história de Israel. Demonstrou que a fé e a confiança em Deus podem superar qualquer obstáculo, por mais formidável que pareça. Este evento marcou o início da ascensão de Davi como líder e futuro rei de Israel. A devoção de Davi a Deus. A devoção de Davi a Deus é um aspecto central de sua personalidade e um tema recorrente nas Escrituras. Desde sua juventude como pastor, Davi cultivou uma relação íntima com Deus, confiando plenamente em sua orientação e proteção. Esta fé profunda é evidenciada no Salmo 23, atribuído a Davi, onde ele expressa sua confiança no Senhor como seu pastor e guia. Essa relação espiritual íntima com Deus foi o alicerce que lhe permitiu enfrentar desafios formidáveis, incluindo o embate com Golias. A devoção de Davi não se manifestava apenas em palavras, mas em ações. Antes do confronto com Golias, ele declara em Samuel 17, versículo 37, "O Senhor, que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos deste filisteu." Esta declaração não é apenas um ato de fé, mas um reconhecimento das inúmeras vezes em que Deus já havia providenciado sua proteção e vitória. Para Davi, o embate com Golias não era apenas uma batalha física, mas uma extensão de sua jornada espiritual, onde a força divina superava a força humana. Outro aspecto crucial da devoção de Davi era sua humildade perante Deus. Em contraste com a arrogância de Golias, Davi não reivindicava a vitória como fruto de sua habilidade ou coragem. Em Samuel 17, versículo 45, ele afirma ao gigante: "Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso." Esta afirmação reflete a crença de Davi de que a batalha era do Senhor e que qualquer vitória seria um testemunho do poder e da soberania de Deus, não de sua própria força. A vitória de Davi sobre Golias foi um momento que destacou a fidelidade de Deus às promessas feitas a Israel. Davi percebeu que sua batalha tinha implicações maiores do que sua própria vida. Era sobre a honra de Deus e a redenção de seu povo. Através de sua fé inabalável, Davi se tornou um instrumento nas mãos de Deus, demonstrando que a verdadeira força vem da devoção e da confiança em Deus. Uma lição que ecoa ao longo das gerações e continua relevante até hoje. Esperamos que tenham apreciado este mergulho profundo na história de Davi e Golias e o papel crucial da funda nesta narrativa. Agradecemos por nos acompanhar nesta exploração bíblica. Gostaríamos de convidar vocês a compartilharem nos comentários suas impressões sobre esta história, se já tiveram a chance de ver uma funda de perto ou como esse instrumento é conhecido em sua cidade ou cultura. Não se esqueçam de deixar o seu curtir clicando no joinha, se inscrever no canal para mais conteúdos como este e compartilhar o vídeo. Até a próxima e fique com Deus!